Olá, meus alunos, tudo bem com você? E hoje vamos para mais uma aula de português e matemática. Na nossa aula de português, vamos ver ortografia com traz com acento agudo e A no final. Nós vamos ver traz com Z ou atrás. Vamos lá compreender melhor? Vamos iniciar português com traz ou atrás. Vamos compreender melhor? Vamos iniciar. Traz com Z no final é uma forma conjugada do verbo trazer. Trazer quer dizer o quê? Transportar ou até mesmo levar. Mesmo exemplo. A professora sempre traz a apostila para a sala. E o traz, com acento agudo no A e S no final, ele é um advérbio de lugar. Por exemplo, após ou atrás. Veja o exemplo. A criança está sentada no banco de trás. O brinquedo caiu por trás do móvel. Veja que esse traz com acento agudo e S no final dá uma ideia de movimento. Algo se movimentou, está atrás de algum lugar, caiu atrás de alguma coisa. Nesse sentido. E atrás também é um advérbio de lugar. Uma posição pode ser posterior ou inferior. Por exemplo, ele estacionou o carro atrás do meu. Veja como é simples. É só prestar bastante atenção. Vamos ver alguns exemplos. Lara e João Paulo sempre traz a mochila nas costas. Veja que eles estão levando algo, que é o quê? A mochila. Então, traz com Z é o sentido de trazer. É a conjugação do verbo trazer. Então, está levando algo. Então, o que eles levam é a mochila nas costas. Segundo exemplo. Meu celular caiu por trás do banco. Veja que houve um movimento. O celular caiu por trás de um objeto que é o banco. Mariana sentou na cadeira atrás. Veja que é inferioridade ou posterioridade. Mariana sentou atrás, na cadeira de trás. Por que de Miguel? Porque ela queria apreciar o globo terrestre. Então, ficou Mariana sentou na cadeira atrás de Miguel para apreciar o globo terrestre. Fizemos esse exercício durante a nossa aula online. Complete com atrás, traz e traz. A letra A ficou João veio de trás, com acento agudo e S no final do colégio. O ginásio fica atrás do salão de festa. Ele se escondeu atrás da porta. Letra D. Vovô sempre traz chocolate para mim. E letra E. O professor traz boas notícias aos alunos. Veja como é simples você identificar a diferença entre atrás, traz e traz. Espero que vocês tenham compreendido. Agora nós vamos para a gramática, para o grau do substantivo. É muito simples. Flexão do grau do substantivo. Sabemos que o grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações do tamanho dos seres. Então, essa propriedade de exprimir essa variação de tamanho classificam-se em grau normal, que indicam ser do tamanho considerado normal. Por exemplo, casa. Não estou dizendo se ela é grande, se ela é pequena, ela é normal, casa. Agora, o grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser, que seria, no caso, o exemplo que eu citei, a casa. Então, esse aumentativo ele pode se classificar em analítico, quando o substantivo é acompanhado de um adjetivo, que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Então, a casa é um substantivo e grande, ele é o quê? Um adjetivo. Então, casa grande. Eu estou fazendo o aumentativo de casa. Estou dizendo que ela é grande. Também o aumentativo pode ser sintético, que é acrescido ao substantivo um sufixo, indicador do aumentativo. Por exemplo, casarão. Veja que na palavra casa foi acrescentado o rão. Então, quando acrescentamos o rão em uma palavra, é chamado de sufixo. Então, o aumentativo ele pode ser analítico, casa grande, ou ele pode ser sintético, casarão. Espero que vocês tenham compreendido. Temos também o grau diminutivo, que indica a diminuição do tamanho do ser. Pode ser também analítico,
que é o substantivo, que ele vem acompanhado de um adjetivo, que indica pequenez. Por exemplo, casa pequena. Veja que no aumentativo analítico eu disse que a casa era grande. Já no diminutivo analítico eu vou dizer que a casa é pequena. Temos também o diminutivo sintético, que é acrescido ao substantivo um sufixo, indicador de diminuição. Por exemplo, casinha. Veja que na palavra casa tirou-se a letra A e foi incluído o inha, que é o sufixo. Temos uma dica. Alguns sufixos utilizados na formação do grau sintético. No grau diminutivo, tem um inho, zinho, casebre, riacho, vilarejo. E temos esse exemplo. Tudo que a gente colocar no substantivo, como inho, acho, ejo, eta, ezinho e inho, são sufixos. Então, tudo que a gente acrescenta na palavra, né, que vai dar um grau tanto de diminutivo, ele é chamado de sufixo. Como exemplo, temos aqui amorzinho. Veja que foi acrescentado o zinho na palavra amor. Riacho. Veja que na palavra rio, tirou o O, entrou o acho. Veja lugarejo. Na palavra lugar, entrou o ejo. Então, esses são os sufixos. Então, para vocês pegarem essa dica, ficar sempre atento. Os graus podem ser aumentativo e diminutivo. Aumentativo analítico, quando o substantivo é acompanhado de um adjetivo, por exemplo, casa grande, e pode ser o aumentativo acompanhado sintético, quando o substantivo tem um sufixo acrescentado na palavra. Por exemplo, casarão, tá? E quando é no diminutivo? Quando ele é no diminutivo, o substantivo casa vai ser acrescentado um adjetivo. Então, casa pequena, no modo analítico. E no modo sintético vai ficar casinha, porque foi acrescentado um sufixo na palavra casa, que é o inha. Então, é só prestar bastante atenção nessas dicas, que com certeza você não vai errar sobre o aumentativo e o diminutivo dos substantivos. Mas vamos ver mais uns exemplos para que a gente possa fixar melhor. Vamos ver mais um exemplo. A palavra menino no grau aumentativo analítico vai ficar menino grande. A palavra menino no aumentativo no grau sintético vai ficar meninão. A palavra menino no grau diminutivo analítico vai ficar o quê? Menino pequeno. Agora o diminutivo no grau sintético vai ficar menininho. Veja que foi acrescentado o inho no final. É muito fácil. É só prestar bastante atenção na forma de a gente usar o grau do aumentativo e do diminutivo nos substantivos. Agora, vamos ver matemática com números mistos, que é a continuação de fração. Vamos prestar bastante atenção. Agora, nós vamos saber o que é o números mistos. Números mistos são junção de inteiros e frações em um mesmo número. Na figura, eu tenho 1 meio. O número 1 representa a parte inteira e 1 meio a parte fracionada, representando com o número misto. O 1 representa o número misto. Lemos 1 inteiro e 1 quarto. Então, o número 1, que está à frente da fração, é considerado o número misto, porque ele é a junção de um número inteiro com a fração. Vamos ver mais exemplos para que a gente possa entender melhor. Aqui nós vamos ver como converter um número misto em uma fração imprópria. O que é a fração imprópria? É quando o numerador é maior do que o denominador. Então, eu estou vendo aqui uma fração, né? Uma fração mista. Eu tenho 3 inteiro, 1/6, que é a fração. Eu quero transformar essa fração em uma fração imprópria. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou manter o meu denominador 6 e vou fazer denominador 6 vezes 3, que é o inteiro, mais 1. Então, vou repetir meu denominador, que é o 6, e vou fazer a soma da conta em cima. 3 vezes 6 mais 1, que deu 19. É muito simples.
Então, você vai multiplicar o inteiro, que é o 3, a parte inteira, pelo denominador. E vamos somar com o numerador. Mantemos o mesmo denominador, que foi o que a gente acabou de fazer. A gente fez 3, que é o inteiro, vezes o 6, que é o denominador, mais o 1, que é o numerador. Mantemos o denominador 6 e somamos. 3 vezes 6 vai dar o quê? 18. Mais 1, 19. Tá aí, nós convertemos a fração mista para uma fração imprópria. Por quê? 19, que é o numerador, é maior do que o denominador 6. Como é que vamos ler nossa fração? 19 sexto. Ela é uma fração imprópria. Continuando. Como é que eu vou transformar meu número misto, que eu acabei de fazer, em uma fração imprópria? A gente vai multiplicar a parte inteira pelo denominador. Então, vamos fazer 2 vezes 10, ou 10 vezes 2, né? 2 vezes 10. Vai dar o quê? 20. O resultado, a gente vai somar com o numerador. Então, 20 mais 6, que vai dar o quê? 26. E nós vamos manter o mesmo denominador, que é o número 10. Então, ficou 10 vezes 2, 20, mais 6, que deu 26. E vamos manter o denominador número 10. Como vamos ler nossa fração? 26 décimo. Então, continuamos transformando o número misto em uma fração imprópria. Agora, preste bastante atenção no próximo exemplo, para que você possa entender melhor como é que a gente vai fazer ao contrário agora. Agora, vamos transformar uma fração imprópria em um número misto. Tenho aqui uma fração 21 quinto. Veja que ela é uma fração imprópria, pois 21, que é o numerador, é maior do que o denominador 5. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Quem é o meu numerador? 21. E o meu denominador? O 5. Então, 21 dividido por 5, eu vou pensar em um número que, multiplicado por 5, dê 21 ou chegue próximo a 21. Então, número 4. 4 vezes 5 vai dar 20, que vai ficar sobrando 1, que é o resto 1. Então, como é que eu faço? O número 4, que é o meu quociente, ele será o número inteiro. O meu resto vai ser o meu numerador e o 5, que for o meu divisor, vai ser o meu denominador. É muito simples. É só você fazer a divisão do numerador pelo denominador e depois você vai montar. O quociente é o número inteiro, o resto vai ser o numerador e o divisor vai ser o denominador. Muito simples. Espero que vocês tenham compreendido como é que a gente faz essa transformação de uma fração imprópria em um número misto. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre frações, para que vocês possam compreender cada vez melhor, porque é muito fácil, só precisa prestar bastante atenção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Super beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Beijos da Prodina.